estamos de volta aqui com o nosso cotidiano e um assunto, olha, muito importante é a saúde da mulher. É você que me assiste todos os dias, eu peço agora a sua atenção, sente aí na sala, porque este assunto é um assunto que diz a sua saúde. Você, mulher, e homens, maridos, também preste atenção para, de repente, ir informar, orientar a sua esposa, porque este assunto de saúde, como a gente sempre diz, saúde em geral, nós temos que prestar muita atenção. Nosso país é muito precário no quesito de saúde e quando a gente tem um doutor, um especialista num programa de televisão, temos que usufruir e absorver todas essas informações. Hoje eu recebo na sala o nosso convidado é o Dr. Luiz Augusto Santana, ginecologista, obstetra e mastologista do Instituto de Medicina Avançada, o IMEA. Muito boa noite, doutor. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Boa noite, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Como você falou, falar de saúde é um tema muito interessante, até porque poucas oportunidades nós temos de estar nas emissoras de televisão e estar divulgando assuntos de interesse nacional. É verdade. E saúde da mulher hoje é muito em alta. A gente sabe que as mulheres hoje sofrem um pouco mais do que homens. Mulheres têm essa ideia de cuidados, né, com a saúde, ela se cuida mais, mas a informação parece que vem em menor quantidade. E aí quando tem essa oportunidade, o ideal é a gente absorver tudo que a gente pode, principalmente um especialista competente, como é o caso que o senhor está aqui do nosso lado, né? Ô doutor Luiz, hoje a gente vai falar sobre a questão do câncer, né? E uma coisa que me deixa muito preocupado, a gente viu recentemente uma celebridade, a Angelina Jolie, ela declarou que retirou a mama e retirou o ovário porque havia uma probabilidade dela ter câncer. Até conversando com o doutor antes de começar o nosso bate-papo, a gente é bem claro aqui, eu tinha dito a ele, doutor, mas isso não se faz aleatório, quer dizer, não é a partir de amanhã que a mulher que está me assistindo vai no médico dela pedir para fazer retirada de mama, de ovário, porque pode acontecer um caso de câncer. No caso da celebridade da Angelina Jolie, teve sim um diagnóstico, tudo isso, não é, doutor? Isso, é bom nós explicarmos aos telespectadores o caso em especial da Angelina Jolie, que nós até comentamos anteriormente, né? E esse caso nós chamamos até no meio médico de efeito Angelina Jolie. O efeito Angelina Jolie, houve uma difusão mundial em relação a esse caso, porque ela acabou tirando a glândula mamária. É importante citar que não retirou a pele, nem o complexo orelomamilar, nem o mamilo, foi tirada apenas a glândula, o que nós conceitualmente chamamos de mastectomia profilática ou mastectomia subcutânea, ou mais tecnicamente adenomastectomia. E ela posteriormente retirou também o ovário. Vale lembrar que existem marcadores oncogênicos presentes em pacientes que têm antecedente hereditário de câncer de mama e de ovário. Nem todas necessariamente vão ter a positividade desses oncogenes, mas algumas apresentam eles positivos. Esses dois oncogenes nós chamamos de BRCA1 e BRCA2, ou BRCA1, BRCA2. Esses oncogenes, eles estão presentes no cromossoma 17, nós temos 23 pares de cromossomas, inclusive o cromossoma sexual, que no homem é o XY, na mulher é o XX. No cromossoma 17 pode ter alteração na presença desse oncogene, e quando se tem a presença desse oncogene positiva, existe a possibilidade em algum momento da vida dessa mulher dela vir a desenvolver o câncer de mama e o câncer de ovário. Não necessariamente que vá desenvolver, mas a Angelina Jolie em especial, ela tinha a mãe, a tia, que tiveram câncer de mama, inclusive faleceram desta doença, que é um caso até mais agravante para ela ter tido um alerta maior em relação a esse tipo de doença, né? Porque é hereditário, como o senhor está dizendo. Não totalmente hereditário. Não se diz que vai ter. Isso, né? exatamente. A probabilidade. Isso é importante também nós distinguirmos que é o seguinte, o câncer de mama, ele é hereditário em apenas 8,5% dos casos. Porque as pessoas às vezes confundem, ele é sempre hereditário. Não, a maioria não é hereditário, ou seja, 91,5% dos casos, ele é casual.
ele ocorre sem ter nenhum antecedente hereditário. Estamos todos, né, vulneráveis a ele. Exatamente. Porém, nesses casos em que você tem uma positividade para o oncogene, esse que eu já citei anteriormente, existe uma chance maior de 8,5 vezes maior do que a população em geral. No caso dela em especial, ela optou por fazer a cirurgia profilática exatamente para evitar de ter a ocorrência dessas duas patologias, o câncer de mama e o câncer de ovário. Entendi. Ou seja, ir ao médico, que você já está acostumada, fazer os seus exames periódicos para constatar se há ou não a necessidade de tal cirurgia. Porque nem sempre é necessário a retirada, né, doutor? Isso. Não precisa se apavorar. Claro, tem problemas de saúde, causa um problema de saúde, como o doutor explicou, pode levar até a fatalidade da morte, pode. Mas tudo isso quem vai fazer é o especialista com diagnósticos e exames. Isso. Vale ressaltar um dado de importância que esses marcadores genéticos são exceção, porque na verdade o custo é elevado e não é feito com medicina de massa. O que nós temos que preconizar num programa de audiência nacional como o de vocês é que realmente se incentivem o rastreamento precoce do câncer de mama, que é feito através da mamografia seriada, ou seja, preconizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que seja feita a partir dos 40 anos de idade anualmente. É uma vez por ano que faz o exame. Uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. Preste atenção então, gente, você, mulher, independente dela estar sentindo qualquer problema ou não. E vale também aquele autoexame, né, doutor? Isso. Tem que fazer, né? Um dado para ressaltar em relação ao autoexame, até para desmistificar um pouco essa metodologia de pesquisa, é que o autoexame ele não se presta para fazer diagnóstico precoce. Porque quando a mulher ela vem a palpar um nódulo, ele já está necessariamente com cerca de 1 a 2 centímetros de tamanho. Então ele não é mais precoce, não é um diagnóstico precoce. Já está evoluído. Ele já está evoluído. O que nós queremos diagnosticar é o câncer na sua etapa ainda bem inicial, que nem o nódulo ainda está formado, o que nós chamamos de câncer inicial. Esse câncer inicial, ele não é palpável, ele só pode ser diagnosticado através do exame mamográfico. O autoexame não vai conseguir detectar. Nós incentivamos a realização do autoexame das mamas, porque, na verdade, como existe uma dificuldade em alguns locais para a mulher fazer o exame de imagem, seja ele a mamografia, seja ele a ultrassonografia mamária, que até a gente vai comentar depois, e a ressonância nuclear magnética, que também são exames que estão inseridos na semiologia de imagem para a mulher, esses exames, eles têm que ser feitos de forma periódica. A mamografia, ela deve ser difundida amplamente difundida. Existe, inclusive, uma lei federal que permite à mulher que ela exija a realização do seu exame mamográfico anualmente a partir dos 40 anos. É muito importante, preste atenção nesses dados, pessoal. Doutor, o câncer de trompas e ovário é considerado um câncer bastante letal, ou seja, ele tem poucas chances de cura ou não? O câncer de trompa, ele é raríssimo. Não vale até apenas a gente mencionar, entendeu? Agora, o câncer de ovário, como você muito bem falou, o câncer de ovário, ele é raro, porém, o índice de letalidade dele é muito grande, porque ele é difícil de ser diagnosticado. Ele é diagnosticado normalmente através de exame de imagem, que nós realizamos e deve ser realizado em toda mulher no período menopáusico, a ultrassonografia transvaginal seriada, de preferência com Doppler colorido, porque nós vamos ver a vascularização do ovário. Porque essas mulheres já estão no período menopáusico e nesse período já tem a subtração da menstruação, dos seus ciclos menstruais, e fica difícil, se ela não comparecer regularmente ao médico para fazer o seu preventivo ginecológico, deixar de fazer o exame de ultrassom.
Então, além do toque vaginal que o médico executa durante a realização do exame preventivo, ele também deve solicitar uma ultrassonografia transvaginal para avaliação do ovário, que normalmente, no período menopáusico, ele está atrofiado e até dificulta, às vezes, a palpação. Porém, quando existe a ocorrência de algum tumor maligno no ovário, ele começa a aumentar de tamanho. E esse aumento de tamanho pode ser diagnosticado pelo toque ao ginecologista fazer o exame e também através do exame ultrassonográfico. Fato é que não dá para perceber quando ele está se desenvolvendo através da avaliação pura e simples da mulher, porque ele está dentro da pelvis. Então ela não consegue identificar. Certo. Então é de avaliação difícil, ele é realmente um câncer que tem um índice de letalidade muito grande e o seu poder de disseminação dentro da pelvis e do abdômen é muito maior, é muito grande. Mas ela sente algo que avise? Nem sempre, porque ele é um tumor silencioso. Ele é silencioso. Então, normalmente, quando costuma dar dor, ele já está de tamanho muito grande e começa a comprimir os órgãos circunvizinhos, como a bexiga, o reto. E é onde ela vai sentir a dor. Exatamente. Aí, normalmente, o diagnóstico passa a ser tardio. Então, é importante difundir que se faça rotineiramente a ultrassonografia transvaginal quando a mulher vai ao ginecologista e ela vai fazer os exames periódicos dela. Agora, voltando um pouquinho no caso da Angelina Jolie, ela já sabia, foi diagnosticada, ela tinha caso na família, mas precocemente ela resolveu então eliminar as mamas e também o ovário. Isso é algo plausível ou, na verdade, ela fez algo que podia ter feito ou não, daria no mesmo? No caso dela em especial, é muito bom você colocar isso, João, porque causou uma comoção nacional em relação ao caso dela em especial, e isso gerou a procura de várias clientes aos nossos consultórios para realizar procedimentos semelhantes. Eu imagino, a Angelina Jolie, que influencia muito a mulherada. Exatamente, ela tem um poder de comunicação muito grande e é uma formadora de opinião. E vale lembrar que esses fatos são fatos de exceção, não é uma regra. Então, o caso dela é um caso muito especial. Inclusive, vale lembrar que foi feita uma pesquisa no ano passado, em 2014, no Brasil, através de um grupo de psicólogos, do grupo de psicologia oncológica, e avaliaram as pacientes que haviam feito mastectomia subcutânea ou a chamada adenomastectomia profilática, e dessas que realizaram, 30% estavam insatisfeitas com o resultado estético da cirurgia. Isso é importante ressaltar, porque para nós não banalizarmos o procedimento, achar que é um procedimento simples, isento de complicações, o que não é. Na verdade, essa paciente ela vai ter que colocar uma prótese, que é um material que não é autólogo, é um material que é de enxerto, né? E que pode ser susceptível a complicações. Ela já não tem mais a proteção da glândula mamária, porque a glândula foi retirada e aquela prótese pode ter o risco de ser extrusada, ou seja, ela sair por através da pele da paciente. Nossa. Ela tem uma certa perda de sensibilidade, porque a glândula mamária também foi retirada e ocorre uma alteração na forma da mama, quando você faz a retirada da glândula e faz a inserção de uma prótese sem a proteção da glândula, porque a glândula já foi retirada. Então, o resultado estético nem sempre satisfaz ao desejo da mulher e nem sempre beneficia a sua autoestima, que é um dado importante a ser ressaltado, porque nós vimos que nessa pesquisa 30% estavam insatisfeitas com o resultado estético, não é nem com o resultado clínico da retirada em ela ter subtraído a glândula. Um dado importante também a mencionar é que nessa cirurgia você não retira 100% do tecido. Invariavelmente, cerca de 10% do tecido permanece. Então, 10% permanece. Então, ainda persiste uma pequena porcentagem, obviamente,
de 10% de chance de você ainda ter um câncer de mama, porque você não consegue retirar 100% da glândula. Então, quer dizer, mesmo eu tendo diagnóstico, não seria assim, num primeiro ponto de vista, favorável já ir tirando, porque ele pode ser que desenvolva ou não, tem que ir ao médico, aí tem que ficar, se tem a probabilidade de você desenvolver um câncer no ovário ou nas mamas, aí sim, o médico diagnosticou, olha, você tem a probabilidade, legal, aí tem que esse acompanhamento e manter a sua vida ali. Não é isso? Não adianta fazer precocemente, no caso da Angelina Jolie, que já foi tirando, ela diagnosticou, ela já tirou. Porque aí você acaba com um problema estético, você elimina um problema, que quase todo ele, porque fica 10% no caso das mamas. Mas você elimina um problema e traz outros vários, estético... Exatamente. Você vê, por exemplo, você tirando o ovário, a paciente ela vai entrar em menopausa. Uma menopausa induzida pela cirurgia. Ou seja, porque a produção hormonal dela vai cair. Porque o ovário é que produz os hormônios femininos. Então ela vai entrar em menopausa necessariamente. Aí eu pergunto a você, ela vai ter que começar a introduzir hormônio. Porque, por exemplo, a Angelina Jolie, uma paciente jovem, ela está na plenitude do seu vigor sexual, do seu vigor estético. Ela vai ter que fazer reposição hormonal. Porque se ela não fizer reposição hormonal, ela vai ter todas as complicações deletérias de uma menopausa, que são os calores, ressecamento de vagina, perda da elasticidade da pele e alteração de textura também. Uma série de complicações que podem advir de uma menopausa precoce, induzida pela retirada do ovário. Simplesmente pelo diagnóstico. Então, diagnosticou, o ideal é o tratamento, manter ali com o seu médico aquela rotina para evitar. Porque se está indo no médico e tem uma rotina, óbvio que se acontecer vai ser diagnosticado, então aí sim fazer o procedimento correto. Mas não por aquela coisa, eu posso tirar, porque aí complica a saúde. Exato. Em outros âmbitos, né? Em outros aspectos. É importante também mencionar que, como nós estamos falando às vezes de pacientes mais jovens, não se deve fazer mamografia em pacientes antes de 30 anos de idade. Esse é um dado importante para nós mencionarmos, porque alguns colegas médicos, até inadvertidamente, solicitam mamografia em pacientes abaixo de 30 anos. Abaixo de 30 anos, o que nós temos que solicitar é ultrassonografia mamária. Nós não solicitamos mamografia antes dos 30 anos. E a ultrassom, ela pode ser solicitada como forma complementar também ao exame mamográfico quando a paciente ela tem uma mama muito densa. E ela, ao ter uma mama muito densa diagnosticada na mamografia, de forma complementar, nós solicitamos ultrassom, porque às vezes determinados nódulos não são diagnosticados pura e simplesmente pela mamografia e vão ser detectados pelo ultrassom, que neste caso, na mama densa, ela tem uma sensibilidade de visualização da imagem melhor do que a mamografia, nesses casos de mama densa. Agora, para rastreio de câncer de mama, o exame de eleição, o exame padrão é mamografia. E é importante fazer, como o doutor disse, aos 40 anos, todo ano, deve ser feito esse exame para prevenção. Prevenir ainda é melhor do que remediar, né, doutor? Com certeza. Queria agradecer a vinda do senhor aqui, esses esclarecimentos às nossas telespectadoras, em especial à família brasileira, porque falar de saúde no nosso país é fundamental e quando a gente tem a oportunidade de esclarecer, como foi hoje o caso, é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado pela sua visita ao nosso programa. Eu que agradeço, mais uma vez, estou disponível para novos convites. Gostaria de enfatizar que o fundamental é a prevenção, como muito bem você falou. Então, não deixem de comparecer ao seu ginecologista uma vez por ano para fazer o seu exame preventivo ginecológico e automaticamente fazer a sua avaliação clínica das mamas. Maravilha, doutor. Doutor Luiz Augusto Santana, ginecologista, obstetra e mastologista do Instituto de Medicina Avançada do IMEA, esteve aqui com a gente conversando, batendo esse papo sobre saúde da mulher e espero mais vezes aqui outros temas, porque saúde feminina, cuidar dessas mulheres não é fácil, doutor. É uma tarefa
bem difícil, São mas teimosas, é gratificante. Né? São teimosas, né? Exatamente. São teimosas, mas é gratificante. Temos que cuidá-las, né? Exatamente. É uma das nossas razões de viver. Isso mesmo. Mais uma vez, obrigado. Nós não podemos ficar sem elas. Não dá. De forma alguma, não dá mesmo não. Tem algum contato que o senhor queira deixar no ar? Tenho. O contato que eu queria passar é do Instituto de Medicina Estética Avançada, que fica na Barra da Tijuca, Legal. ali no edifício Rio de Janeiro, no Centro Empresarial do Barra Shopping, sala 101. É bem localizado. Isso. Né? Bem localizado lá. Telefone de contato? O telefone de contato lá, eu até trouxe aqui, porque nós estamos lá há pouco tempo, é o 2164-5833. 2164-5833. Maravilha. Se tiver dúvidas, precisa de um especialista, o doutor está lá à disposição para ajudá-la, com certeza. Boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. E até a próxima. Estamos aí, até a próxima. Eu vou fazer um rápido intervalo, são 2 minutos. Na volta tem notícias, eu vou direto com a Central de Jornalismo da NGT para a gente saber os últimos fatos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todo o Brasil. Me aguarde, 2 minutos, eu volto já já.